A graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o grande e poderoso Deus, Senhor das nossas vidas. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Que bom podermos estar juntos mais uma vez. Glorificamos a este Deus e somos gratos ao Senhor por mais um dia que Ele está nos concedendo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Deus, por mais este momento que o Senhor está nos concedendo. Obrigado por mais esta oportunidade, Pai. Senhor, nós sim declaramos que é uma oportunidade rica, preciosa. Obrigado, Deus, por podermos compartilhar a Tua palavra. Louvamos a Ti, Pai. Te adoramos na beleza da Tua santidade e reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua majestade. Senhor, fica conosco. Fala, Senhor, aos nossos corações. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Ó Espírito do Senhor, fala através de nós. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir neste momento para que a nossa alma viva. Obrigado por tudo, Pai. Fica conosco, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Então, nós ontem começamos essa série desta semana, esta série que nós estamos colocando como tema o arrependimento, né? Uma chamada de Deus ao arrependimento. Nós precisamos sim nos arrepender. E como precisamos nos arrepender? Precisamos nos arrepender por nós mesmos, precisamos nos arrepender pelos pecados da nossa família, precisamos nos arrepender pelos pecados da nossa nação. Precisamos sim de arrependimento. Precisamos realmente confessar ao Senhor os nossos pecados e buscarmos realmente nos afastar de toda forma de pecado que nos afasta de Deus, que atrai a ira de Deus sobre nós. Precisamos deste arrependimento, um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno. Precisamos deste arrependimento que nos reaproxima de Deus. Nós queremos ler com você o texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Nós temos um entendimento maior, um entendimento melhor daquilo que Deus deseja transmitir ao nosso coração neste momento. Diz assim: se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que Deus está falando conosco neste momento, nós precisamos entender. Ontem nós falamos sobre isso. Precisamos entender as formas, as maneiras como Deus age, como Deus opera em nossas vidas. Nós não gostamos muito de ouvir falar a respeito de castigo. Castigo é algo que, assim, até nos apavora. Às vezes, quando nós começamos a falar sobre castigo, nos lembramos lá, né, da infância, da adolescência, aqueles momentos em que nós éramos castigados pelos nossos pais.
E muitas vezes nós pensamos que o castigo é para o nosso mal. Pensamos que o castigo vem da parte de alguém que não quer ver o nosso bem, que quer ver o nosso sofrimento. Mas precisamos entender que o castigo, quando ele é aplicado, ele era aplicado em nós pelos nossos pais. Os nossos pais tinham uma visão de correção. A visão que os nossos pais tinham quando nos castigavam é de que eles estavam buscando nos mostrar a maneira certa de viver, a forma correta de viver. Então, os nossos pais estavam nos preparando para aquilo que nós somos hoje. Então, eles não queriam nos ver sofrendo, eles não queriam nos ver, quem sabe, até passando por situações vexatórias. Por isso, eles nos aplicavam o castigo. A gente sabe que, às vezes, o castigo que recebíamos ia um pouquinho além da conta, né? Mas o castigo, quando os nossos pais nos castigavam, nunca era por maldade. Era somente uma forma de nos corrigir, de nos devolver a rota. Então, pensando por esse prisma, pensemos um pouco por que Deus nos castiga. Por que somos castigados por Deus? A palavra do Senhor diz que Deus ama e por isso Ele disciplina e por isso Ele corrige. Por isso Ele castiga. O castigo tem a intenção da correção. Deus nos corrige. Deus nos devolve a rota. Muitas vezes nós estamos saindo do propósito, estamos nos desviando da rota e aí vem o castigo. Mas Deus não é uma pessoa má. Não. Ele diz que nos corrige, Ele nos disciplina, Ele nos castiga porque nos ama. E Ele não quer que nós venhamos a nos perder. Por isso há a necessidade de correção, de castigo. Deus me ama. E muitas vezes, quando eu sou castigado por Deus, quando eu sou corrigido por Deus, eu percebo verdadeiramente o amor que Deus tem por mim. E eu reconheço que quando eu sou corrigido, quando eu sou castigado por Deus, é porque eu mereço o castigo. É porque eu mereço a correção. É porque realmente Deus está vendo que eu estou fora do propósito, eu estou fora da rota. Então eu mereço o castigo. Aqui, quando Deus fala para Salomão, ele diz assim, olha, se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga. Então Deus estava falando com Salomão a respeito de coisas que eram bem conhecidas para aquela época, porque o povo vivia praticamente da lavoura. Então Deus está falando, olha, possa ser que vocês venham a errar em algum momento, vocês venham transgredir as minhas leis e seja necessário que eu aplique um castigo em vocês. Seja necessário que eu aplique uma correção. Aí ele diz assim, mas se isso vier a acontecer, ou quando isso vier a acontecer, o que é que vocês devem fazer? Aí Deus diz, olha, vocês devem se humilhar,
orar, me procurar e se arrepender da sua maneira errada de viver. Então, Deus, na verdade, quando nos castiga, Ele não quer nos destruir. A intenção de Deus não é, nunca foi, nunca será a intenção de nos destruir, não. Ele quer nos corrigir. Ele quer nos devolver para a rota. Ele quer que nós venhamos novamente andar segundo o seu propósito. Por quê? Porque Deus sabe, e eu sei, e você também sabe, que só há uma maneira de nós prosperarmos em todos os nossos caminhos, de nós sermos bem-sucedidos, de nós um dia nos encontrarmos com o Senhor em sua glória. Só há uma maneira. E qual é essa maneira? Estarmos vivendo segundo aquilo que Deus determinou para nós. Estarmos vivendo em obediência, estarmos vivendo conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa própria vontade. Por isso, muitas vezes Deus vai ver, olha, saíram da rota. Muitas vezes Deus vai perceber que nós estamos já fora do seu propósito para nós. E o que é que Ele vai fazer? Corrigir, castigar. Deus prova verdadeiramente o seu amor para comigo. Deus prova o seu amor para contigo quando Ele não permite que nós venhamos a nos perder, nos afastar, nos distanciar. Imagine você, um pai que vê o filho no erro e permite que esse filho continue no erro. Será que esse pai está demonstrando amor? Ou ele está sendo indiferente, está sendo omisso? Deus não é um pai indiferente e nem é um pai omisso. Por isso Ele nos corrige, por isso Ele nos castiga. Mas, repetindo aquilo que eu já falei, não é com a intenção de nos destruir, mas é com a intenção de nos corrigir, de nos reaproximar. E aí, quando nos reaproximamos de Deus, e aí nós precisamos entender também esse ponto. Não é somente dizer, Senhor, eu já me arrependi. Não. Eu preciso demonstrar que estou arrependido. O arrependimento precisa ser algo genuíno. O arrependimento precisa ser algo verdadeiramente do nosso coração. Um dia, Davi estava conversando com Deus, depois de haver pecado, e ele disse, olha, Senhor, eu sei que o Senhor não... o que o Senhor quer de verdade não são os meus sacrifícios, não são as coisas que eu possa te dar, não são as coisas que eu possa fazer para ti, ou o que eu possa fazer para ti, o que eu possa te dar, precisa ser a consequência daquilo que está no meu coração. Eu preciso ter um coração quebrantado, eu preciso ter um espírito contrito. Então, arrependimento não é aquilo que nós falamos, arrependimento é aquilo que nós expressamos com atitudes. Eu preciso e você precisa, nós precisamos demonstrar a Deus que estamos arrependidos. E alguém vai dizer assim, então eu preciso chorar para demonstrar o meu arrependimento. O arrependimento pode vir com lágrimas. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Mas possa ser que eu esteja chorando, mas não esteja arrependido. E
Em alguns momentos possa ser que eu não esteja chorando, mas esteja arrependido. Então, não são as minhas lágrimas que vão determinar o meu nível, o meu grau de arrependimento. É aquilo que há no meu coração. E aí o Senhor vai dizer assim, olha, se arrepender e mudar sua maneira errada de viver. Olha, se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, ou seja, me converter, mudar a minha mente, mudar o meu procedimento, mudar. Deus deseja que eu me arrependa e que eu mude. Eu preciso mudar. Quando eu mudo, eu estou demonstrando que verdadeiramente me arrependi. Mas se eu digo que me arrependi e volto a praticar as mesmas coisas de antes, significa que eu não me arrependi. Apenas falei a respeito de arrependimento, mas não me arrependi de verdade. Então, o Senhor diz que quando o povo se arrependesse e mudasse a sua maneira errada de viver, ele ouviria dos céus as suas orações, perdoaria o seu pecado e sararia a sua terra. Aqui, é claro, ele está falando de um arrependimento coletivo, de uma mudança de vida coletiva. Aqui ele está falando de uma forma coletiva. E Deus haveria de sarar aquela terra que estaria devastada pelas pragas, pela escassez. Mas falando de forma individual para mim, para você, quando há um arrependimento sincero, não importa que tipos de sofrimentos estejamos vivendo, Deus vai nos sarar. Deus vai nos curar. Por isso, o nosso tema de hoje é exatamente o arrependimento que produz a cura. Deus vai te sarar, Deus vai te curar. Não importa o que você esteja vivendo neste momento, o sofrimento que você esteja vivendo neste momento, o que você precisa reconhecer que errou. Reconhecer o seu pecado. E aí envolve aquela questão de eu chamar de pecado aquilo que Deus diz que é pecado. Neste livro, Libertando o Fluir do Avivamento, nós estudamos por um tempo em Nova Betel este livro com toda a igreja, os nossos pequenos grupos. E foi realmente um tempo de cura para a igreja. E neste livro, o autor, Dr. Frizel, Gregory Frizel, em uma das partes deste livro, ele fala sobre pecados de comissão e ele fala sobre pecados por omissão. O que seriam pecados por comissão? Pecados por comissão são aqueles pecados que nós cometemos, praticamos. É aquilo que a gente faz. Pecados por comissão. Mas existem também os pecados por omissão. E o que seriam os pecados por omissão? São pecados não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós deixamos de fazer. Pecados por comissão são pecados, mas pecados por omissão também são pecados. E muitas vezes nós estamos pecando não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que nós deixamos de fazer. Pecados por comissão, nós precisamos de arrependimento.
pecados por comissão, precisamos de arrependimento, pecados morais, pecados por atitudes, precisamos de arrependimento, mas pecados por omissão, pecados pelo que nós deixamos de fazer, também necessitam de arrependimento. E muitas vezes nós até nos arrependemos pelos pecados por comissão, mas não nos arrependemos pelos pecados por omissão, por aquilo que nós deixamos de fazer. E quantas coisas nós deixamos de fazer, quantas coisas Deus já falou conosco, quantas coisas nós vemos na palavra de Deus que precisamos fazer e não fazemos. E a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Quem sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecados. Quantas coisas nós deveríamos fazer e não estamos fazendo, estamos pecando. Quando nos arrependemos pelos pecados por omissão? Quase nunca. Quando nós paramos para confessar a Deus, Senhor, o Senhor me disse para fazer isso, isso e isso, e eu não fiz, me perdoe. Quantas vezes nós temos feito isso? Difícil. Mas a palavra do Senhor diz que todas as vezes que nós pecamos, precisamos nos arrepender. Arrepender e confessar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você precisa se arrepender. Você reconhece que errou ou que tem errado, que tem pecado contra Deus, que tem pecado contra as leis de Deus, tem pecado contra a palavra de Deus. Se arrependa. Se arrependa. Confesse a Deus o seu pecado e deixe. O Senhor diz na sua palavra que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Hoje ainda, não deixe para amanhã. Hoje ainda, pare um pouco. Pare essa correria toda, sabe, esse ativismo todo, pare um pouco. Separe um momento para estar na presença de Deus. Às vezes a gente para orar e passa 5 minutos. Não dá tempo. Às vezes a gente para 10 minutos, não dá tempo. Pare, separe um tempo deste dia que você está vivendo para estar a sós com Deus. E comece a refletir, comece a pensar. O que você está fazendo que é contrário à palavra de Deus? O que você não está fazendo que também é contrário à palavra de Deus? Permita que o Espírito Santo te convença. Permita que ele venha falar ao teu coração. E quando você ouvir a sua voz, e quando você entender, reconhecer, Senhor, verdadeiramente eu pequei, eu tenho pecado contra ti. Se arrependa. Confesse. Deixe. Se volte para Deus de todo o seu coração. Vamos orar. Pai, nós louvamos a ti. Nós te adoramos, Senhor. Nós, meu Deus, confessamos a Ti as nossas culpas. Nós declaramos, meu Deus, a Ti que temos realmente falhado, temos pecado contra Ti. Assim como disse Davi, ó Deus, no Salmo 51, contra Ti somente pequei e fiz aquilo, ó Deus, que é mal aos Teus olhos.
Meu Deus, em nome de Jesus. Eu não sei, Pai, quantos estarão, ó Deus, assistindo este programa. Senhor, mas em nome de Jesus, que, ó Deus, cada um, Pai, venha reconhecer as suas falhas, os seus pecados, as suas faltas. E cada um, Senhor, venha se arrepender. E cada um, Deus, venha confessar a Ti os seus pecados. Cada um, ó Deus, venha a abandonar os seus pecados. E cada um, ó Deus, venha realmente se voltar para Ti de todo o coração. Pai, passamos por um momento difícil. Deus, até redundante nós ficarmos falando a respeito deste momento que estamos vivendo, Pai. Toda a nossa nação, ó Deus, e as nações da terra. Senhor, e alguns estão perguntando onde está o Senhor. Deus, mas Teu Espírito, ó Deus, fala aos nossos ouvidos que o Senhor está procurando. Assim como o Senhor procurou por Adão um dia no jardim. E o Senhor disse: Adão, onde tu estás? E o Senhor sabia que Adão havia pecado contra o Senhor. Mas o Senhor estava à procura de Adão. Senhor, nestes dias, o Senhor está à minha procura. Nestes dias, o Senhor está à procura de cada um de nós, Pai. Não somos nós, meu Deus, que devemos questionar onde está o Senhor, mas é o Senhor quem está a questionar onde estamos nós, Pai. Porque nós nos distanciamos de Ti, porque nós fugimos da Tua presença, Pai. Porque nós, meu Deus, decidimos viver segundo o nosso próprio querer, segundo a nossa própria vontade, assim como aconteceu com Adão e com Eva. Eles decidiram viver, ó Deus, segundo aquilo que eles achavam correto. E, ó Deus, a mesma maneira como nós temos agido nestes dias. Deus, eu posso falar individualmente, mas também, meu Deus, eu quero declarar isso coletivamente como igreja do Senhor no Brasil. Nós temos nos distanciado do Senhor, Pai, e cada um, ó Deus, está buscando a sua maneira de viver. Pai, nos nossos dias, ó Deus, é normal o divórcio na igreja. Tantas formas de pecado, Deus, tantas coisas que o Senhor diz que abomina, mas estão se tornando normais na igreja, Pai. E nós estamos vivendo um relativismo, meu Deus, doentio. E achamos que tudo é relativo, achamos que tudo é normal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tanta fornicação no meio da igreja, tanto adultério no meio da igreja, Pai. Tanta mentira, tanto engano, tanta falsidade. Irmãos contra irmãos, pastores, meu Deus, contra ovelhas, ovelhas contra pastores. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tanta idolatria a homens, meu Deus, no meio da igreja. Meu Deus, e nós vamos achando que tudo isso é normal, Pai. Vamos achando, Senhor, que tudo isso é correto, que o Senhor não está olhando para isso. Deus, mas os Teus olhos estão sobre nós. Sim, os Teus olhos estão sobre nós. E o Senhor Deus está nos chamando para, ó Deus, vivermos dias de arrependimento, de quebrantamento, para que possamos viver o Teu avivamento, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a ver o pecado como o Senhor vê. Não como nós achamos que deve ser, Pai. Nos ajude, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, Pai, ajuda, meu Deus, agora este irmão, Senhor. Ajuda agora esta irmã, meu Deus, que estão sendo corrigidos, mas não estão entendendo a correção do Senhor. Ajuda, Senhor, meu Pai, que haja a compreensão correta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe, ó Deus, como o Senhor disse lá para Salomão, neste tempo, Pai, em que o Senhor cerrou os céus, meu Pai, para que não haja chuva. Se não há chuva, não há colheita. Se não há colheita, meu Deus, a fome se estabelece. Meu Deus, e muitos estão vivendo assim, Pai, dias de fome, dias de escassez, portas que se fecharam, meu Deus. E o Senhor disse na tua palavra que quando o Senhor fecha uma porta, não há quem possa abrir. Meu Deus, estamos vivendo estes dias, mas muitos, meu Deus, não estão conseguindo compreender que isso vem da parte do Senhor, e não é, ó Deus, para nos destruir, mas é para provar o teu amor para conosco. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus de amor e de bondade, Senhor, sara a nossa terra. Cada vez, meu Deus, que o Senhor for, ó Deus, percebendo que nós estamos sim, meu Deus, chegando, voltando para a rota, meu Deus, que quando o Senhor perceber que nós estamos já, ó Deus, nos humilhando diante de Ti, nos voltando para a oração, ó Deus, buscando a Tua face, nos arrependendo, mudando a nossa maneira errada de viver, meu Deus, que a Tua palavra se cumpra e que o Senhor traga cura, Senhor. Cura para as nossas vidas, cura para as nossas igrejas locais, cura para a nossa nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Deus, fica conosco. Nos dê, ó Deus, um dia na Tua santa e gloriosa presença. Que, ó Deus, tudo que nós viermos a fazer neste dia, ó Senhor, que antes, meu Deus, viemos realmente buscar a Tua direção, para que o Senhor esteja presente conosco em todos os momentos deste dia. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor, meu Deus, ainda há de fazer. Nós, meu Deus, nós oramos em concordância, Pai. No nome de Jesus, este que vive, que reina hoje e um dia voltará. Amém. Glória ao Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se você percebe que precisa se arrepender, se o Espírito de Deus está gerando essa tristeza no seu coração para que brote o arrependimento, para que a vida do Senhor se derrame sobre ti, para que a tua cura brote sem detença, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fica com Deus, fica na paz.